prazer te receber aqui no Fórum 11:30. A gente assistiu aquele ótimo papo teu lá no Fórum Sindical, maravilhoso, com a Maria Fro, com o Tadeu, uma aula de geopolítica. Eu, inclusive, fiz um comentário lá, uma aula de geopolítica. E agora, você escreveu uma carta ao Ratinho, que eu considero uma daqueles artigos para guardar, né, para a gente poder discutir, às vezes, em certos momentos históricos. Você guarda alguns artiguinhos, não no sentido, né, pejorativo, muito pelo contrário, pelo que ele é pequeno, mas muito forte. E esse é um artigo nesse sentido. E eu queria que você falasse um pouco disso para a gente, do que te levou a escrever esse artigo no primeiro momento, e depois falasse também um pouquinho de Singapura, já que você conhece, mas depois eu queria entrar num papo mais sobre extrema-direita, direita, enfim. Com certeza. Antes de mais nada, de verdade, obrigado pelo convite, é um privilégio estar com vocês. Maria Fro também extremamente acolhedora, mas deixa eu dar um passo atrás, porque é um pouco disso que a gente tem que tratar hoje, e na verdade de uma forma permanente. É o nosso papel, primeiro, em termos de responsabilidade social, mas também para conter, de alguma certa forma, a proliferação tanto de mentira, porque mentira, muitas das coisas são mentirosas, mas também um discurso que é uma ameaça à democracia. Então, mas foi só um comentário à liberdade de expressão. Olha, essa liberdade, justamente, ela tem um limite. Esse limite, ele não é eu gostei ou não gostei, ou eu concordo ou eu não concordo. Não é esse limite. Eu discordo com muitas das coisas que meus colegas dizem, talvez que vocês digam, mas não é isso o limite da liberdade de expressão. O limite é quando ele afeta e quando ele tem a capacidade de afetar a liberdade dos demais. A democracia, por exemplo, um ponto absolutamente fundamental nessa história. Agora, por que eu resolvi escrever? E, sinceramente, foi naqueles momentos, aqui já era, para você ter uma ideia, já era 11 da noite, quando eu fiquei sabendo, falei, não, se nós nos calarmos, e esse é o ponto talvez central dessa história, se nós nos calarmos, se nós normalizarmos a existência desse discurso, e se nós acharmos que, bom, tudo bem, isso é uma loucura de alguns, nós vamos estar, na verdade, abrindo uma avenida muito perigosa para que esse discurso se prolifere. Então, primeiro ponto que eu queria deixar muito claro é que, em primeiro lugar, temos que colocar as informações, porque o que o apresentador fez, ele não trouxe informação. Na verdade, tudo que ele falou ali naquela frase, eu não entrei nesse debate, mas tudo que ele falou naquela frase não era verdade. Quem assumiu o poder em Singapura não foi um general, ele se fez general, enfim, tem toda uma história que eu não quis entrar na questão histórica se era verdade ou não. Agora, qual é o ponto principal? O ponto principal é que com informação, nós temos de conter esse discurso perigoso. E aí é um ponto, eu acho que vocês fazem esse trabalho de uma forma permanente, e eu acho que esse é o papel da imprensa, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, é promover uma revolução. Mas qual revolução? A revolução dos fatos, a revolução da apuração, a revolução de você colocar de uma forma explícita qual é a dimensão do que você está propondo. Então, foi isso. No fundo, o Rovai foi falar, olha, é isso aí que você está propondo? Muito bem. Olha só o que acontece com os nossos colegas jornalistas em Singapura. Vocês, talvez não existiríamos. Então, no fundo, foi isso. Esse é o objetivo. Não deixar o espaço para a gente só considerá-los ou considerar todo esse discurso como é uma coisa de louco, é uma coisa de gente que não... Não, é uma coisa de gente que a gente precisa responder, e responder com fatos. Muito bom. Não sei se a Adri tem alguma pergunta para o Jamil. Eu tenho. Você falou da necessidade da gente, né,
responder a esse tipo de fala totalmente absurda, né, do Ratinho. Você acha que o Brasil demorou muito para fazer isso? Porque a gente viu, né, em 2016, o Bolsonaro homenageando o torturador. A gente demorou muito para tomar essa consciência, Jamil? Não só no Brasil, eu acho que o mundo inteiro, e também uma parcela muito importante no Brasil, demorou muito para chamar Bolsonaro de extrema-direita, demorou muito para dizer que isso é uma ameaça à democracia, demorou muito para dizer que essas pessoas não estão dispostas a atuar dentro do jogo democrático. Logo depois, vocês sabem, eu moro aqui na Suíça há 20 anos, mas eu vou com muita frequência ao Brasil. Agora, na pandemia, obviamente, não. Mas num ano normal, eu vou 4 vezes por ano ao Brasil, porque justamente é o meu país. Eu sempre digo, eu só tenho um passaporte, eu só voto em um lugar, que é justamente no Brasil. Então, eu fiquei muito surpreendido logo no começo de 2019, que eu fui e ouvi de pessoas absolutamente esclarecidas. Por que vocês falam tanto em ameaça à democracia? Isso não existe. Olha que nós estamos conversando e não há nenhum problema. Bom, essa é a grande jogada e esse é o grande perigo. Não esperem os tanques. Os tanques não vão surgir nas ruas. Bom, esperamos que não. Mas a transformação ou a perda de direitos e o encolhimento do espaço cívico, ele não virá por meio de ocupação de quartéis se rebelando e tomando praças públicas. Eles acontecem desmontando o Estado de Direito, desmontando as regras pelas quais nós convivemos. E é isso que vem acontecendo já há algum tempo. Então, André, só para te responder de uma forma... primeiro, internamente no Brasil, sim, demoramos. Sim, esse é um momento que a gente vai ter de, em algum local, fazer uma autocrítica muito severa em relação ao papel de todos, basicamente, nessa avenida que foi aberta. Agora, o mundo também demorou e ficou cheio de dedos para chamar um governo específico de perigo, né? Então, eu me lembro muito bem, aqui na ONU, por exemplo, como lideranças evitavam. Eu me lembro, por exemplo, no caso do próprio Trump, quando o Trump era candidato e depois ele vira presidente, como na OMC, na Organização Mundial do Comércio, o brasileiro Roberto Azevedo, dizia, não, calma, vocês sabem que discurso de candidato é uma coisa e presidente é outra. Então, não foi, né? A mesma coisa no que se refere ao Brasil. E muitas das organizações internacionais premiando esses governos. Premiando no sentido de fechar acordos comerciais, de passar pano, de dizer, não, ele fala tudo isso, mas late mais do que morde. Não, me perdoe. E aí tem um grande exemplo, Rodrigo, que eu acho que a gente precisa sempre olhar. É um exemplo pequeno, insignificante para quem vive fora desse país, mas que deve servir de exemplo, que é a Hungria. A Hungria, eu digo que ela está com um fuso horário de 10 anos para frente. Não estamos em 5 horas de diferença de fuso horário. O fuso horário da Hungria são 10 anos. Né? É uma disparidade. E o que acontece? Em 10 anos, o que o Orbán fez? Ele desmontou a ciência, ele desmontou a imprensa, ele desmontou as ONGs, ele desmontou o espaço cívico, ele desmontou até mesmo o relato, vamos dizer assim, a contradição da ciência social e a própria o ensinamento de história. Ou seja, ele, de uma forma lenta, de uma forma muito organizada, minou a democracia por dentro, sempre usando leis, aprovações de leis. Nunca, em nenhum momento, houve um golpe, um exército, a prisão de alguém de forma arbitrária. Não, a lei era criada ou desmontada e abria-se um espaço para uma perda real de direitos. Então, não esperem, e esse eu acho que é o ponto que a gente tem que dizer quando o Ratinho fala coisas absurdas, etc., e a gente não entende, mas está falando de intervenção militar, isso nunca vai acontecer. Então, eu não estou vendo tanque nenhum na rua. Então,
mas não é assim que não é assim que vai acontecer. Por isso eu acho que é uma grande novidade que esse desmoronamento da democracia esteja acontecendo por dentro dela mesma. Vou dar só um exemplo para a gente completar, e eu acho que isso até o Rovai talvez queira tratar desse assunto, mas é o seguinte, a gente tinha aquela percepção no começo do governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro vai se retrair do cenário internacional, do Conselho de Direitos Humanos aqui da ONU, dos organismos internacionais. Não. O Brasil, na verdade, e eu acompanho isso há muito tempo não era tão ativo, por exemplo, no Conselho de Direitos Humanos da ONU, como é hoje. Só que, calma aí, ativo numa entidade que nem acredita, justamente, porque essa ação do governo brasileiro é para desmontar o sistema de direitos humanos, é para destruir essas bases que hoje nós temos como fruto de 70 anos de uma criação de uma instituição internacional. Então, não é, vamos sair da ONU, não, vamos permanecer dentro e dentro vamos esvaziar esses princípios tão fundamentais. Então, por isso que é muito importante a gente entender que, do outro lado, não tem um grupo de loucos. E esse é um ponto que a gente tem que colocar de uma forma explícita. Tem método, tem objetivo, tem um plano e tem dinheiro. Então, tem tudo isso. É um pacote muito bem organizado, não é só brasileiro, insisto, é algo transnacional esse movimento, e é um movimento que agora, finalmente, vocês vão ouvir na semana que vem, inclusive, a liderança da ONU acordou. Esses líderes representam uma ameaça de fato. Jamil, eu ia te perguntar exatamente sobre isso, né? Sobre essa organização internacional dessas lideranças e desses extremistas. Pelo menos o que se diz é que eles tinham, em boa medida, como grandes líderes mesmos, o Giuliani, o Steve Bannon e o Trump, era essa grande figura. Com a derrota do Trump, o Giuliani, o Bannon, eles saem um pouco do cenário internacional ou eles continuam por detrás de outras lideranças políticas? Eles continuam atuando da mesma maneira que antes, na tua opinião? O que você sente por aí? Claro que a presença do Trump dentro da Casa Branca era um fortalecimento desse grupo, mas o Trump, em grande parte, é o resultado desse grupo. Ele é o resultado de um movimento. Ele é um resultado de uma força política real e que existe. O Trump perde a eleição, mas esse grupo não desapareceu. Não só esse grupo não desapareceu, como esse grupo é tão bem organizado que as redes nos bastidores de diplomatas, de negociadores, de funcionários públicos, essa rede continua a existir. Essa rede não só continua a existir, e aí é o nosso ponto aí perigoso, eu diria, para o Brasil, porque na ausência do Trump, tem um certo país que vem se apresentando como, olha, eu posso levar aqui eu posso conduzir a tocha que foi deixada pelo Trump, e esse país é o Brasil. Então, nesse movimento ultraconservador, reacionário, eu diria, não é de direita, porque eu sempre digo, Angela Merkel é de direita, o Macron é de direita, né? Tem vários líderes europeus que são de direita e que não querem nem ouvir falar de se aproximar às políticas que são adotadas por Bolsonaro e outros. Então, não é uma questão de direita ou de esquerda, é uma questão de ultradireita, de um grupo absolutamente perigoso para as bases democráticas e que agora, de uma certa forma, continua assim a existir. Vou te dar um exemplo, só para a gente entender. Até fiz essa matéria, se não me engano, há umas 2 semanas. Quando o governo Trump termina, a secretária do governo Trump para assuntos das mulheres, uma espécie de Damares Alves, mas não para família e direitos humanos, mas só para o tema das mulheres nos Estados Unidos.
ela manda um e-mail para o staff dela e para ONGs, claro, do grupo deles, dizendo, olha, estou indo embora, acabou, etc., mas a nossa bandeira continua a ser levada pelo Brasil. Ela diz isso no e-mail oficial, se despedindo da Casa Branca. Essa é uma das pessoas que, por exemplo, liderou um movimento anti-aborto, mas não só anti-aborto, porque aí, sinceramente, não é uma questão eu concordo com o aborto ou não concordo com o aborto. Esse é o final da história. O começo da história é educação sexual, direitos às mulheres e meninas. Essa é a base. Acesso à saúde para essas meninas e mulheres em todos os lugares, não na parte apenas nos grupos privilegiados. Então, esse movimento tinha como um dos objetivos dizer que acesso a direitos fundamentais para as mulheres, como educação sexual, devia ser proibido. Então, eu insisto, não estamos falando do aborto. O aborto é basicamente o último desses pontos. O primeiro, que é o básico, que é acesso à educação sexual, já era minado por esse grupo. Quando essa pessoa da Casa Branca escreve um e-mail dizendo sigam o Brasil, eles são os nossos, o governo que vai seguir com a nossa política, é uma demonstração que isso não acabou e que esse grupo, nos bastidores e liderado por alguns países, continua existindo. E um outro ponto só, rapidamente, não só ele continua a existir, mas ele continua extremamente bem financiado, porque isso precisa de dinheiro, e esses grupos têm, sim, muito dinheiro. Então, se eu bem entendi, eu queria que você fique à vontade para me corrigir, Jamil, mas você está apostando que o Brasil pode vir a liderar esse bloco da extrema-direita no futuro próximo, é isso? Exato. Não só em termos políticos, mas eu diria, acima de tudo, na questão de costumes. Então, tudo que se refere vamos dizer assim, a definição do que são os direitos humanos. Não é por acaso que a Damares Alves emitiu um decreto agora criando um grupo de trabalho para revisar o Plano Nacional de Direitos Humanos, com dois detalhes absolutamente inacreditáveis. O primeiro deles, só participa dessa revisão funcionários do próprio Ministério dos Direitos Humanos, ou seja, ninguém de fora, nenhuma ONG, nenhum congressista, nenhum membro do parlamento, do brasileiro, nem senador, nem deputado, ninguém, só os funcionários dela mesma, em primeiro lugar. Em segundo lugar, toda a discussão é secreta até novembro, quando o plano for revisado, quando for terminar de ser revisado. E aí minha pergunta, uma vez que ele tenha sido concluído e tenha determinado, por exemplo, né, que alguns direitos que nós temos hoje foram retirados, quando você for questionar, falar, não, olha, passou lá pelo grupo de trabalho que fez a revisão. Então, como você disse, essa liderança vai ser do Brasil, é a tentativa. A tentativa é clara. Não é a primeira vez que isso acontece. Nos Estados Unidos, o Mike Pompeo, o secretário de Estado norte-americano, do Trump, ele criou um grupo de trabalho, olha que incrível, para rever a noção de direitos humanos. Com um propósito, claro, esse grupo de trabalho foi desfeito agora com o final do governo, mas isso foi feito. E eles passaram mais de um ano repensando o que é o conceito de direitos humanos. E aí, incrível, porque ele chegava a uma conclusão muito assustadora, que era o seguinte, existem os direitos inalienáveis, né? Esses a gente reconhece. Qualquer outra coisa, qualquer novo direito, qualquer expansão da fronteira de direitos, espera lá, isso é tua reivindicação de minoria. Isso não é direito. Não me venha colocar isso como direito. Aí eu fico imaginando, LGBT, indígenas, quilombolas, grupos marginalizados, deficientes, etc., não entrariam, né? Ou correriam o risco de não entrar. Por quê? Não, isso é só reivindicação. Isso não é direito. Temos que nos focar no direito. Direito natural, direito divino. Aquele que só tem meninos usam azul, meninas usam rosa. Né? A gente conhece esse papo. Então, exatamente essa situação é que podemos viver no Brasil
com essa criação desse grupo de trabalho, de forma secreta e só com gente do próprio Ministério, vai rever o que é o conceito de direitos humanos. Extremamente preocupante. Dri. Que situação, né? Eu vou só ler aqui uns comentários do pessoal que está acompanhando aqui ao vivo, agradecer os superchats. Antônio Severo Nossetti diz: para combater o bolsonarismo, devemos focar na economia que não vai bem, combustíveis, não nos costumes, diz o Antônio. Joaquim Silvino, obrigada também pelo superchat. É foda, vai, 2 lives importantes no mesmo... Ah, mas é assim, esse horário tem muita informação concorrida, né? A Andy, Ratinho espalhou fake news do Zap. A história de Singapura não é esta. Eles escolheram Singapura pelo grande PIB per capita. E bem-vinda ao clube de membros do canal, a Regina Kopke e o vovôs e vovós. Para esta fala do Ratinho, não cabe uma ação na justiça? Quem assumiria isto? E tem ainda o Danilo Lescrec. Jamil, se a ONU reconheceu a existência e o perigo desse movimento de ultradireita, podemos esperar retaliações, embargos e outras restrições ao Brasil? Essa última pergunta é importante, porque... A gente já podia subir o Tadeu, Dri, para ele poder assistir, de repente fazer uma pergunta também para o Jamil. O Tadeu que vai dar um informe... Sem câmera ainda, Tadeu, liga essa câmera. Agora sim. Tá ruim minha luz, né? Eu tô no hotel. Tá no hotel, né? Tô no hotel, aqui em Madre de Deus, na Bahia, sem meu jaleco, Robai. Desculpa mais uma vez, velho. Eu até ia pegar aqui, que eu tô com ele, mas ficou dentro do carro, você acredita, velho? E a galera saiu com o carro, entendeu? Mas eu coloquei essa bandana laranja aqui em sua homenagem, tá bom? Muito bom. Você pode esperar o Jamil responder essa pergunta aí, Tadeu? Tudo bem? Claro, manda deixar um abraço para ele aí. Tive com ele no Fórum Sindical, foi legal demais, 2 horas, um bate-papo bem bacana. Deixa um abraço para a Adri aí também e para você. Grande Tadeu Porto, nosso dirigente sindical dos petroleiros que estão aí tentando segurar a onda contra as privatizações da Petrobras a troco de banana, né? Depois o Tadeu vai falar um pouquinho disso. Jamil. Tadeu, só mandar um abraço aí, cara. Tamo junto. Sim, esse é um risco real, mas vamos só lembrar o que é a ONU. A ONU é uma instituição política cheia de limitações e, acima de tudo, liderada pelos próprios governos, né? Então, não existe uma possibilidade da ONU mandar uma polícia, mandar prender, mandar soltar. Não, isso não é, a instituição não é essa para ninguém, nem para a China, nem para o Brasil, nem para o Trump, para ninguém, né? Então, é importante a gente colocar, antes de mais nada, o que é. Agora, o que também é a entidade é aquela que vai, de uma certa forma, colocar uma bússola no sentido, olha, isso está fora, isso é uma violação, isso não existe dentro do pacote de direitos humanos, isso é uma ameaça à paz mundial. Então, quando ela coloca nesses termos, existe uma possibilidade real de que você tenha outras entidades, instituições, bancos, inclusive, dizendo, espera lá, talvez eu não deva ter uma relação tão próxima com aqueles líderes. Aí você pode falar, não, mas calma aí, isso é muito ilusão, claro. Não é. Pelo seguinte, quando na África do Sul, no apartheid, a ONU decidiu finalmente agir, porque levou muito tempo para agir, mas quando finalmente decidiu agir, houve uma pressão muito grande, e essa pressão, ao longo dos anos, teve resultado. Hoje, você tem algumas situações muito graves de direitos humanos no mundo. Você diria, bom, mas por que eles não vão falar de Mianmar? Eles falam. Por que não vão falar de Sri Lanka? Falam. Por que não vai falar da Venezuela? Também falam. Agora, o importante é que isso estabelece patamares, isso estabelece, de uma certa forma, eu diria, posicionamentos que depois podem ser usados por outras instituições, por investidores, inclusive, que não vão querer ter a sua imagem marcada com, por exemplo, uma ação relacionada a um governo que desmata, a um governo que mata, a um governo que tem um sério problema, inclusive, de imagem internacional. Então,
qual o poder da ONU? Em termos práticos, imediatos, pequeno. Em termos de criação de uma narrativa que vá criar uma pressão internacional, enorme. Então, às vezes a gente acha, não, isso aí tem que mandar prender, ou o Ratinho disse isso, tem que mandar prender e tal. Sim, mas na diplomacia internacional não funciona assim. E na diplomacia internacional, o que acontece é que você cria uma situação. Essa situação que o Brasil vive hoje, e esse é o ponto que eu acho que eu queria completar, é uma situação de constrangimento internacional. Falar, mas o pessoal está pouco aí para constrangimento. Até começar a doer no bolso. Até começar a ter um problema sério para ir viajar. Até começar a não ser recebido por ninguém. Até começar a ter problemas para ter acesso à vacina. Aí você tem um problema real. Então, o constrangimento imediato, falar, não serve para nada. Não, não é bem assim. Né? Na diplomacia, o tempo da diplomacia é um pouco diferente do restante. Ou seja, para resumir aqui a história, a situação brasileira no mundo não é simples, é uma situação de muita pressão, e uma situação que pode ter uma consequência direta para os líderes no Brasil. O problema, com isso, o problema é que, antes de afetar os líderes brasileiros, vai afetar primeiro a população. É muito importante essa explicação do Jamil aí, porque aquilo que a gente às vezes fala brincando, na hora que esse pessoal quiser ir para a Disney e falar que não tem vacina no Brasil e não puder entrar e não puder passear com os filhos, não puder entrar em certos países porque passam a ser turistas mal vistos, talvez eles entendam qual que é o drama de ter um governo extremista e negacionista. Tadeu, você quer fazer alguma pergunta para o Jamil para a gente poder liberá-lo? Bom, vai tranquilo, eu sei que ele está com o tempo apertado aí, né? Estava acompanhando. Só agradecer aí pela última matéria dele, que eu li, pelo menos, que foi da OIT. Muito importante essa disputa, né? Nós estamos aí junto com a CUT, a FUP, inclusive, entregou uma série de denúncias que nós temos aqui. A gente sabe que o direito de trabalho aqui no Brasil está pesado demais. Nós vamos falar de greve daqui a pouquinho, vamos falar um pouco disso. Então é importante a gente saber como é que estão essas movimentações. Agradecer aí, Jamil, se tiver um tempinho e puder dar uma passada nessa pauta aí da IT para a gente, tudo bem. Mas se não tiver, agradeço aí mais uma vez, porque o próprio texto diz por si mesmo e foi muito importante para a gente. Né? Tadeu, eu vou responder rapidinho, porque de fato o que você falou é muito importante. Não é só na ONU, no Conselho de Direitos Humanos, etc. A mobilização internacional e a pressão sobre o Brasil vem acontecendo em vários fóruns ao mesmo tempo. E o da OIT é um dos principais. Eu confesso, Tadeu, eu estou aqui há 20 anos. Fazia tempo que num relatório interno da OIT sobre a aplicação de convenções não vinha tanta página dedicada ao Brasil. Né? O que mostra muito claro, não só vocês fizeram muitas denúncias, mas que a OIT acatou. Né? Acatou e passou a considerar. Então, é mais um ponto, é mais um tijolo nesse constrangimento brasileiro. Muito bom. Muito obrigado, Jamil. Você foi muito prestativo, muito atencioso e espero poder contar contigo mais vezes aqui no nosso Fórum 11h30, né, Dri? É isso aí. Muito obrigada, Jamil.